Continuando nossa série de videoaulas sobre algoritmos de ordenação, agora vamos falar sobre o Quicksort. A ideia básica deste algoritmo é dividir o problema de ordenar um conjunto com n itens em dois problemas menores. É o que a gente chama de dividir para conquistar. Feito isso, realizada essa divisão, os problemas menores são ordenados independentemente e os resultados são combinados para produzir a solução final. O Quicksort foi proposto por Hoare em 1960 e publicado em 1962. É o algoritmo de ordenação interna mais rápido que se conhece, para uma ampla variedade de situações. Provavelmente é o método mais utilizado. A parte mais delicada do método é o processo de partição. O principal cuidado a ser tomado é com relação à escolha do pivô. A escolha do elemento do meio do arranjo melhora o desempenho quando o arquivo está total ou parcialmente ordenado. O pior caso, tem uma probabilidade muito pequena de ocorrer quando os elementos forem aleatórios. Geralmente, se usa a mediana de uma amostra de 3 elementos para evitar o pior caso. Usar inserção em partições pequenas melhora o desempenho significativamente, e este algoritmo é recursivo. Por ser simples e de fácil entendimento, o Bubble Sort e o Quicksort estão entre os algoritmos mais difundidos no método de ordenação. Não se trata de um algoritmo não eficiente como é o Bubble Sort, mas o Quicksort é muito mais rápido, muito mais otimizado do que o Bubble Sort. Bom, temos essa lista como exemplo que contém os elementos 8, 3, 6, 7, 2, 4, 1 e 5. Então, qual elemento vamos escolher como pivô? Bem, podemos escolher qualquer elemento. Geralmente, escolhemos o elemento inicial. Neste caso, é o número 8. A setinha marrom vai indicar que a pergunta a ser feita é: esse número é maior que o pivô? E a setinha laranja vai indicar a pergunta: esse número é menor que o pivô? Bom, e como é o algoritmo? Se o número for menor, se o número for menor do que o pivô, esse número vai para o lugar onde a posição está vazia. Se esse número não for menor, essa seta esquerda, essa seta laranja, anda uma casa para a esquerda. Vamos começar. Como a gente elegeu o elemento 8 como pivô, começamos fazendo a verificação se o 5 é menor do que o 8. Como o 5 é menor do que o 8, o 5 vai para a posição que estava vazia. E então é perguntado se o 5, agora o primeiro elemento da lista, é maior do que o pivô. Como a resposta é não, o elemento fica na mesma posição e a seta marrom busca o próximo elemento da lista. Três é maior do que o pivô, que é 8? Não. Então o elemento fica na mesma posição e a setinha marrom busca o próximo elemento da lista. 6 é maior do que 8? Não. 7 maior do que 8? Não. Isso, a setinha vai percorrer todo o array, perguntando se existe alguém maior do que o pivô que foi escolhido. Quando a setinha marrom encontrar com a seta laranja, é sinal que o pivô tem que ficar naquela posição.
Como vocês puderam ver, o 8 foi para a posição final. Elegemos novamente o primeiro elemento como pivô, que agora é o número 5. A setinha marrom volta ao início e a setinha laranja anda uma casa para a esquerda. 1 é menor do que 5? Sim. Então, o 1 vai para a posição que estava vazia. A setinha anda uma posição para a direita. A setinha marrom anda uma posição para a direita. 3 é maior do que o 5? Não. Então a setinha marrom continua andando para a direita. 6 é maior do que 5? Sim. Então o 6 vai para o lugar que está vazio. E a setinha laranja vai andar uma casa para a esquerda. Como a setinha marrom parou, é a setinha laranja que se mexe. 4 é menor do que 5? Sim. Então o 4 vai vir para a posição que estava vazia e a setinha marrom vai andar uma casa para a direita. 4 foi para onde estava vazia e a setinha marrom andou uma casa para a direita. 7 é maior do que 5? Sim. Então 7 vai para a posição que está vazia. E a setinha marrom para e é a laranja que se mexe. 2 é menor do que 5? Sim. Então o 2 vai para a posição que está vazia. A setinha laranja para e a setinha marrom anda para a direita, encontrando-se com a setinha laranja. Então podemos afirmar que essa posição é onde o pivô, que é o elemento 5, deve estar. Ficando assim com essa cor azul, como ocorreu no 8. Agora elegemos o 7 como pivô. E perguntamos se o número 6 é menor que o 7. Sim. Então o 6 vai para a posição que estava vazia e a seta marrom anda para a direita, encontrando-se com a seta laranja, e assim podemos afirmar que o 7 está na posição que deveria estar. Como o número 6 está entre dois elementos já ordenados, podemos dizer que ele também já está ordenado. Novamente usando o primeiro elemento como pivô, perguntamos se 1 é menor do que 2. Se 2 é menor do que 1, aliás. Como essa afirmação é falsa, então a setinha laranja anda para a esquerda. O 4 é menor do que 1? Não. O 3 é menor do que 1? Não. Então as duas setinhas se encontram e 1 fica na primeira posição da lista. Elegemos agora o 3 como pivô. Número 2 é menor do que 3? Sim. Então o 2 vai para a posição que estava vazia e a setinha marrom vai andar para a direita, já que a outra seta ficou parada. O 4 é maior do que o pivô? Sim. Então o 4 vai para onde estava vazia e a setinha laranja anda para a esquerda. A setinha parou, a setinha marrom parou, a seta laranja se movimenta e se encontram. É a posição ideal do pivô. Como os elementos 2 e 4 estão entre elementos já ordenados, assim como ocorreu com o elemento 6, podemos afirmar que eles estão em sua posição ideal. Sendo assim, o vetor do exemplo
acabou de ficar ordenado. Vamos à análise do algoritmo. O Quicksort é o algoritmo mais eficiente que existe para uma grande variedade de situações. O algoritmo é recursivo, o que demanda uma pequena quantidade de memória adicional. O pior caso realiza O n ao quadrado operações. O melhor caso ocorre quando cada partição divide o arquivo em duas partes iguais. O pior caso é quando, sistematicamente, o pivô escolhido é um dos extremos de um arquivo já ordenado. E isto faz com que o procedimento de ordenação seja chamado recursivamente n vezes, eliminando apenas um item em cada chamada. Uma das vantagens desse algoritmo é que ele é extremamente eficiente para ordenar arquivos de dados. Necessita apenas uma pequena pilha como memória auxiliar e requer cerca de n log de n comparações, em média, para ordenar n itens. Uma das desvantagens é que tem um pior caso, O n ao quadrado comparações. Sua implementação é muito delicada e difícil, pois um pequeno engano pode levar a efeitos inesperados para algumas entradas de dados.